hoje? É o Robson de Castro ou é o seu mais? A loja do Sérgio Costa? É o presidente. Não é o Sérgio Costa? Não é o Sérgio Costa. Não é o presidente do conselho também? Não, o presidente... Cara, o Ayrton, o clube, ele tem os poderes. Assembleia Geral, o Conselho Deliberativo. É lógico que dentro de uma estrutura organizacional do clube, os poderes conversam, divergem, convergem. Isso é uma coisa perfeitamente normal. Mas o Sérgio Costa, em questão, ele não faz parte dos poderes do clube. Não, ele administra as lojas, a bilhetagem. Qual é o poder de mando do Sérgio Costa? Até onde vai o poder de mando do Sérgio Costa? Olha, o Sérgio Costa, ele presta serviço para o clube. Ele é um prestador de serviço através da empresa dele. Mas o que a torcida sabe é que ele opina em tudo. Talvez estejam falando isso, rapaz, porque o Sérgio é uma pessoa que é influente dentro da federação. Ele é um conselheiro do clube, como você foi, e vai voltar, se Deus quiser. Sim. Como eu, que sou um conselheiro do clube. Então, ele tem todo o direito de opinar sobre as coisas do clube, cara. Eu acho que é isso aí. Mas ele não tem autoridade. Não, quem decide, quem tem a caneta é o Robson, rapaz. Quem decide é o Robson, é o presidente. Tudo bem. Pois então vamos fazer o seguinte, que as perguntas aqui estão chovendo e uma hora passa rápido. Vamos ver como é que nós vamos fazer esse esquema aqui, porque é no áudio. Eu quero que você me ajude a você escutar aqui. Vamos lá. Precisa anotar. Boa noite. Meu nome é Renato, a minha pergunta é sobre o programa Sócio Torcedor e a Somar. Não está saindo aí, né? Não. Eu gostaria de saber... Vamos repetir. Vamos repetir, né? Porque Me ajude. Um sócio torcedor para as torcidas organizadas custa R$ 35,00, enquanto que o plano mais básico para o torcedor comum custa R$ 50,00 a mensalidade. Por que as torcidas organizadas pagam mais barato que o torcedor comum? Eu vou tentar uma pausazinha para quem está em casa entender. O nosso torcedor Renato Medeiros está perguntando por que é que se o plano mais barato, que é o plano bronze, do sócio torcedor, é R$ 50,00, como é essa equação para o torcedor da torcida organizada pagar R$ 35,00? Não foi isso que ele perguntou? Não foi, Glaucio? Isso aí, se você me permitir, até complementar a pergunta do Renato. E também esclarecer, o Pinheiro ficar atento aí só na questão da resposta. O Ceará ele criou um plano, que é o plano do organizado, né, do torcedor da organizada, que custa R$ 35,00 mensais. Todas as organizadas divulgaram isso aí. O referente está dizendo que está dando para ouvir. Então, ótimo. o sócio, esse plano, ele equivale ao sócio bronze, que é o sócio mais barato do Ceará, que a mensalidade é R$ 50,00. Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, o Pinheiro na resposta vai me corrigir. Então, a pergunta do Renato é bem clara. Por que existe essa diferença? Porque se você está vendendo, até a questão do Código de Defesa do Consumidor, você está vendendo o mesmo serviço com preço diferente. Eu questiono nesse aspecto a pergunta do Renato. E eu vou acrescentar, Pinheiro, eu acho até interessante essa questão da parceria com a torcida organizada. Agora, por que o Ceará também não aproveita e, junto com essa exigência para cadastrar os torcedores organizados, porque a gente sabe que a criminalidade ela tá se infiltrando em todos os ramos da sociedade, porque junto com isso aí, esse facilitador para a torcida organizada ter acesso aos jogos do Ceará, por que ela não existe também, o Ceará não existe para ele ser sócio, a torcida organizada, o cara não tem nada a responder criminalmente ali, que de repente tem alguém até que está sendo procurado pela justiça lá, que o Ceará vai fazer um sócio dele, entendeu? Deixa eu ver o final da pergunta, porque pode ir anotando que é muita coisa. Deixa eu ver se a gente... Mas eu gostaria de responder e você continuava com a pergunta, porque senão fica... Muita coisa, né? Olha, Cláudio, uma excelente pergunta desse nosso amigo aí. Renato. Renato, viu, Renato? Excelente pergunta, Renato. Você deu uma oportunidade de a gente esclarecer detalhes sobre essa questão do plano do torcedor organizado. Nós fomos procurados há 2 anos atrás pelo Ministério Público e a Secretaria de Juventude. Sejus, né? Secretaria da Juventude. Sejus. O que é que eles vieram propor? Vieram propor o seguinte: rapaz, nós precisamos criar um programa onde a gente tenha como cadastrar e saber quem são as pessoas de organizados que estão indo para dentro do estádio. Pois não. Certo? Então essa conversa, ela durou 2 anos. 2 anos exatos. O que é que emperrou? O que é que emperrou essa questão? Onde foi que emperrou? Emperrou porque parte da torcida queria ficar embaixo, naquele anel de baixo, tá? E parte da torcida queria ficar em cima. Então, houve esse conflito e
nem Sejuve, nem Ministério Público, e nem os clubes, porque esse programa não é só do Ceará não, viu? Os outros clubes também da capital vão fazer, Fortaleza, Ferroviário vão fazer. Por que sócio-torcedor de torcida organizada? Porque esse pessoal, eles vão ficar no local... Ser setorizados, né? Exatamente. Eles vão ficar no local onde só entrarão sócio de torcida organizada. Nesse espaço aqui, onde eles se situarão, não haverá venda de ingresso. Quem que vai organizar isso? É o Ceará ou a Arena? Ceará. Não, aqui é o seguinte. Aqui, não, os dois. Porque é o seguinte, o que está ainda em discussão é a questão onde é o local que eles deveriam ficar. Uns acham que ele deveria ficar no canto do lado superior do lado direito ali. Do lado esquerdo nosso aqui, sim, né? Sim. Como se fosse antigamente a superior norte no canto. Certo. É onde a princípio da Ceará Chopp, né? Pronto. A princípio, nós faríamos 5 mil lugares. Eles teriam um portão de acesso exclusivo só para eles, tá? E ele ficaria isolado de todos os outros sócios torcedores, de torcedores que compraram ingresso. Peraí, mas quando você diz torcedor organizado, aí nessa linha de raciocínio, aí vai misturar tudo, MOF, Ceará Chopp, todas as torcidas organizadas. Ceará Amor. Todas as torcidas organizadas. E quando organizadas. começaram as brigas? Olha, veja bem. Vivem brigando. Vivem brigando, se matando. Peraí. Mas Ayrton, o objetivo disso aqui é que há o controle de todas as pessoas que estão nesse espaço. Já inibe, né? Todas as pessoas. Não, e outra coisa. E eles vão assinar um ataque onde os administradores das organizadas quebrou cadeira, eles vão pagar. Qualquer coisa, só fechar o portão. Exatamente, eles vão pagar. Entendeu? A torcida organizada tem CNPJ, ela vai ser responsável para pagar os prejuízos daquele espaço. Se fizer isso é interessante. Sim, entendeu? Mas... Então, a pergunta do Renato, ele estava, vamos dizer assim, apreensivo ou talvez chateado, porque ele, como torcedor, ele está pagando 50 e o outro... Mas aquele espaço ali é um espaço reservado. Vai ter um acesso restrito. Um espaço restrito, onde vai estar lá o poder público para poder acompanhar as ações daquelas pessoas que estão ali dentro. Tudo bem, explicou isso aí, entendeu? Embora juridicamente aí eu te pode ter algum problema. Não tem, porque o Ministério Público já disse... o cadastramento é uma exigência da lei. Sim, existe mas uma lei que exige. Eu digo a diferença de valores. Sim. Aí isso aí é um outro questionamento. É um outro questionamento. Mas tem que ser analisado justamente para não dar brecha, né? Exatamente. Mas eu acho que isso está contemplado e eu acho que não teria nenhum problema. Faltou mais alguma coisa dessa primeira pergunta, não, né? Vamos ver o que é que ele continua aqui. São os donos, os sócios da Somar. Isso já foi comentado. Se são realmente isso aí diretores ou diretores do Não. A pergunta dele aqui não foi respondida. Ele estava perguntando quem são os donos da Somar, se são diretores ou ex-diretores do Ceará. Os donos da Somar é Ceará Sporting Clube. Não, é a empresa que presta serviço. Não, a empresa que presta serviço é do Sérgio e de uma outra pessoa, que eu não estou lembrando aqui o nome. Mas tem algum ex-dirigente do Ceará nessa parceria, nessa sociedade? Não. Pronto. É isso que ele está perguntando. Não, só de dois. Pronto. Vamos para aqui, outra pergunta dela e depois... Vamos lá, escute bem. Ontem, no treino aberto do Ceará, alguns torcedores levaram uma faixa. Ele está perguntando que ontem, o Renato está perguntando para o Pinheiro, que ontem alguns torcedores levaram alguma faixa. Será que está para ouvir? Dá para ouvir? Não, eu digo, não é nós aqui, eu digo que quem está em casa. Ele colocou? Então pronto, então vamos lá, seguir. Pedindo o acesso do clube à Série A. E aí os seguranças do clube se dirigiram ao grupo de torcedores e pediram a retirada da faixa, dizendo que era pedido da diretoria. Eu gostaria de saber o motivo dessa atitude da diretoria do Ceará. Qual é o problema do torcedor levar uma faixa pedindo acesso? Mas eu queria só complementar aí, porque a faixa é nossa, né? Desculpe, mas foi você, não? Agora plim, a gente tem que pegar o intervalo, que quebraram a mesa. Também dois homens fortes desse aqui. Eita, tá caindo aqui também, pô. Agora vamos pro intervalo, o programa ao vivo, quebraram a mesa do Efraim. Efraim, vamos pro intervalo. Era pesado aqui.
Olha a violência, olha a violência. Foram falar aqui de faixa, de torcida organizada, Rafael foi para a etapa já aqui. Eu falei, intervalo, ainda falei. Questão de...